Oi pessoal, meu nome é Eduardo e hoje nós vamos continuar, com o nosso processo de revisão de língua portuguesa. Então, o assunto de hoje é a classe gramatical que nós chamamos de verbo, certo? Esse conteúdo, ele já é um conteúdo já visto em outras séries, nas séries anteriores, mas aqui nós vamos ver o que? Os pontos principais desta classe gramatical. Então, vamos lá. Primeiramente, é bom o aluno ter ideia do que se trata um verbo. O que é um verbo? Como eu posso definir um verbo? Então, se caso vocês venham a ter essa pergunta em alguma atividade posteriormente, vocês devem colocar o quê? Que verbo é a palavra que exprime um fato, localizando no tempo. Então, vai dar aquela ideia de quê? De presente, de passado ou futuro, quando fala essa ideia de tempo. E também pode dar a ideia de ação, estado ou fenômeno. Então, esses aqui são os pontos principais sobre a definição da classe gramatical verbo, certo? A seguir, nós vamos observar o quê? Que também essa classe ela vai ter o quê? Diversas flexões. Esse verbo vai ter diversas, muitas, várias flexões. E que flexões são essas? Pessoa, que é a primeira, segunda ou terceira pessoa, Quando eu falo eu, primeira pessoa. Quando eu falo tu, segunda pessoa. Quando eu falo ele ou ela, terceira pessoa. E o número, singular ou plural. No caso, eu, tu, ele ou ela, está o quê? Na primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Se eu falo nós, vós, eles ou elas, eu estou falando de quê? De primeira, segunda e terceira pessoas do plural, ok? Modo, nós temos três modos, que é o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Temos o tempo, presente, pretérito, que vocês podem ouvir, ou ver escrito também como passado e futuro. E a voz ativa, passiva e reflexiva. Essa questão da voz, ela vai ser vista posteriormente mais aprofundado, lá para o 8º ano, nós vamos começar o que? A analisar esse ponto de voz, verbal. Por enquanto, o importante é vocês relembrarem a questão da pessoa, do número, do modo e do tempo, desta classe gramatical específica, que é verbo. Temos também as formas nominais. Quando vocês escutarem formas nominais, estamos falando ainda sobre verbo, certo? E que formas nominais são essas? Particípio, gerúndio e infinitivo, como vocês podem ver aqui no slide. O infinitivo, que se trata de quê? Quando nós temos, por exemplo, verbos terminados em AR, ER, OR e R. Exemplos: andar, falar, observar, perceber, ler, compor, sorrir, rir. Então, esses aí são o que? São os verbos no infinitivo. Verbos no gerúndio são aqueles que terminam em NDO. Falando, pensando, percebendo, observando, lendo, escrevendo, assistindo. São verbos no gerúndio. E passados são aqueles que têm aquela terminação regular, ado ou ido. E no caso dos particípios irregulares, eles não vão ter o que? Como o próprio nome já diz, uma terminação específica, já que ele é o que? Irregular. Mas vamos ver, vamos relembrar do particípio regular. Verbos terminados em ado ou ido, observado, falado, percebido, lido, corrido. Então, esses aí são o que? São verbos que nós dizemos que são as formas nominais que estão no particípio. Ou seja, ouviu falar em forma nominal, você vai lembrar de verbo. Que são quais as formas nominais? 3. Particípio, gerúndio e infinitivo. Aqui, eu só fiz comentar no slide anterior, aqui eu também coloquei o que? Por escrito, as formas nominais. Caso você não conseguisse acompanhar somente falando, aqui tem a parte escrita. Aqui tem infinitivo, a terminação R, dançar, fazer, sentir, e por aí vai, como aqueles verbos que eu já comentei anteriormente. Gerúndio, dançando, fazendo, sentindo. E particípio, dançado, falado, sentido, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a respeito de verbo inicialmente. Isso aqui não é tudo sobre verbo. Aqui só é o que? Os pontos principais desta classe gramatical, ok? Mas a gente sabe que
A gente realmente, de fato, aprende quando a gente coloca em prática o nosso conhecimento. Então, pessoal, fiquem bem, bons estudos e até a próxima.